Olá, queridos, tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta, é um prazer você me receber aí na sua casa para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Na aula passada, nós demos início a um novo gênero, artigo de divulgação científica. Nós vimos o que é esse tipo de texto, vimos inclusive um projeto apoiado e criado por uma universidade, onde eles fazem um concurso, né? E expõe na revista os projetos de jovens cientistas, estimulando você, que ainda é uma criança, que ainda está estudando, mas que já tem a habilidade e o gosto por esse ramo da ciência. E hoje nós vamos, então, dar continuidade a esses estudos. Aliás, a gente também vocês já fizeram uma atividade de interpretação, vocês já fizeram leitura de um texto baseado no livro de vocês, no nosso livro didático, e eu espero que vocês tenham se dado super bem, ou seja, vocês devem estar agora com mais conhecimento ainda. Então, a gente vai dar início à nossa aula de hoje por meio de slide. Vamos ver? Pedir para o meu cameraman colocar. Artigo de divulgação científica, vamos lá, então? Bom, vamos relembrar, né, o conceito de artigo de divulgação científica. Ele é um texto expositivo, porque o autor ele expõe informações, e ao mesmo tempo ele é argumentativo, porque o especialista ele coloca também a ideia que ele teve a partir de um experimento, né, a conclusão que ele chegou a partir de um estudo. Então é um texto expositivo e argumentativo, e ele é mais elaborado. Além de se tratar de assuntos científicos, ele vai ser acessível a todos os tipos de pessoas, a pessoas que têm várias escolaridades, então ele precisa ser mais elaborado, sim. Eles são produzidos, como eu já mencionei, inclusive nas aulas anteriores, a partir de pesquisas, né? Surge uma ideia, uma hipótese, e aí eles se aprofundam teoricamente naquele assunto, e aí começam a investigar e chegar a uma conclusão. Vimos também que é um gênero que apresenta temas variados, não é só relacionado exclusivamente à ciência, né? Por exemplo, nós podemos ver outros assuntos que não deixa de ser científico, né? Que não deixa de ser um assunto da ciência. Mas a gente citou a questão da alimentação, questão do comportamento do ser humano, do corpo humano, enfim. Então, são assuntos variados realmente. E qual é a finalidade? Para que serve esse tipo de texto? Bom, a sua função principal é popularizar a ciência. Como assim? O que é popularizar a ciência? Bom, é tornar um assunto que é científico, que é de conhecimento apenas daquele grupo de estudo, né, em algo acessível. Fazer com que aquele conhecimento ali, que era de um determinado grupo, no caso os cientistas, passe a ser de conhecimento também da sociedade em geral. E o que ele faz? Esse artigo de divulgação científica não vai existir só para mostrar o que os cientistas estão fazendo, mas ele vai transmitir informações que são valiosas, que são indiscutíveis, porque já se chegou a um consenso, já chegou a um resultado final daquela pesquisa. E essas informações, elas vão trazer benefícios à sociedade em geral, ok? Então, vamos para o próximo slide. Esses textos são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Por que métodos científicos? Como eu já mencionei para vocês.
eles sabem como estudar, como levantar as hipóteses mais adequadas, que tipo de testes serão realizados, para chegar a um consenso final. Então, esse grupo de especialistas, de pesquisadores, eles sabem todo o processo que eles precisam seguir para chegar a um ponto final ali, a uma conclusão exata do assunto. Esses textos possuem também uma função que é primordial e também é importante para o desenvolvimento da sociedade. Por quê? Como já foi mencionado, os assuntos são variados, né? Então, eles divulgam esses conhecimentos diversos depois que eles realizam experiências, estudos de caso, que, enfim, chegam a uma conclusão final. Eles não têm a ideia, eles não têm ali uma hipótese e já mostra para a sociedade. Não, ele primeiro vai pesquisar, ele vai estudar aquele caso. Só depois que ele chega a um consenso, a um resultado final dos experimentos, da pesquisa, é que ele chega à sua conclusão e expõe para a sociedade, ok? Isso foi compreendido? Ótimo. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros também, né, e plataformas de divulgação científica, além de utilizar a televisão e, claro, a internet. O que não tem na internet, não é verdade? Então, esses são os meios, né, mais utilizados esse especialista para divulgar o seu texto final. As revistas, elas são de ramos da ciência, mas não precisam ser revistas que falam só sobre a ciência. Por exemplo, a revista Super Interessante. Ela aborda assuntos científicos, mas ela também apresenta outros gêneros, certo? Então, o artigo de divulgação científica, ele não vai estar apenas em revistas da ciência. Pode ser outras também, ok? Vamos para o próximo slide. Bom, e como se organiza, como se estrutura com relação à linguagem e esse tipo de texto? São apresentados com a linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa. O que é destituídos? É que não possui, não vai possuir marcas pessoais, ok? Isso quer dizer o quê? Que você vai evitar algumas expressões. É o que o ponto seguinte vai mostrar. Olha só. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, que é aquela que nós utilizamos no nosso dia a dia, gírias e figuras de linguagens como a redundância e a ambiguidade. Essas figuras de linguagem, ela acabaria confundindo o leitor, porque a ambiguidade, ela transmite duplo sentido, né? Então, esses textos, o artigo de divulgação científica, ele já passa uma certeza, é uma coisa já comprovada. Então, não pode utilizar expressões que causem esse duplo sentido, porque o duplo sentido causa dúvida no leitor. Então, essas expressões você vai evitar fazer o uso no seu texto, para não vir a cometer um erro, ok? Ótimo, vamos para o slide seguinte. Bom, o que eu trouxe aqui para vocês? Aqui é um trechinho apenas, tá? De um exemplo de texto de divulgação científica, de um gênero que é muito importante para nós. Por exemplo, esse aí mostra que a universidade lidera estudos científicos sobre coronavírus no Brasil. Ok? Universidade Estadual de Londrina. O que vai mencionar aí? Pelo próprio título, né, pelo tema, já mostra aí que tem uma equipe estudando esse caso, que é o Covid-19, e
para chegar a um consenso e saber como lidar, como reagir, como se livrar desse tipo de vírus que tem causado grande desastre no nosso país. Olha só o que diz. Levantamento realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil, aponta a Universidade Estadual de Londrina na liderança da pesquisa científica sobre coronavírus no país. Com 21 publicações, a Instituição Estadual de Ensino Superior paraense figura em terceiro lugar, através somente da Universidade de São Paulo, que é a USP, e da Universidade Estadual Paulista, Unesp, cada uma com 91 e 32 trabalhos publicados, respectivamente. Observe essa expressão, respectivamente, ou seja, na ordem que está sendo dita. Então, o que a gente observou aqui? Que existe um grupo de cientistas que estão pesquisando, eles estão realizando trabalhos, pesquisa, testando, para saber como lidar com o coronavírus. E é muito bom saber que o nosso país ele não está parado quanto a isso, né? Tem gente aí por trás estudando, pesquisando, para dar um fim nesse problema, ou quem sabe pelo menos amenizar e a gente voltar às nossas vidas normais. Então, gente, o que isso mostra? Que o cientista ele exerce um trabalho importantíssimo para a sociedade. Já pensou se não houvesse? Já pensou se não existisse esse tipo de profissional? Como é que a gente ia saber como lidar? Como é que ia testar uma futura vacina contra o coronavírus? Né? Então, a gente ia ficar meio que perdido. Então, é uma profissão muito importante. E se você tem o gosto pela coisa, se você gosta de descobrir, né, de saber respostas às suas curiosidades, fazer algumas pesquisas, ler sobre esse assunto, então, quem sabe você é um futuro cientista. Agora eu vou passar para o próximo slide. Olha só, essa é a foto que está lá na notícia aí do slide anterior, onde comprova que existe realmente um estudo, tá? Um estudo diário sobre o coronavírus. E também, mais uma vez, a gente pode ver, né, que é uma profissão muito importante e que deve realmente ser valorizada, e também nós devemos nos sentir gratos pela existência dela, pela existência daquelas pessoas que procuram aprender mais para o nosso benefício, ok? Então é isso. Existem, como eu já mencionei, vários outros tipos de assunto. O cientista ele vai tratar de outras questões. Por exemplo, você já ouviu alguma música que ela ficou na sua mente o tempo todo, mesmo sem você querer? Então, os cientistas, eles também pesquisam esses assuntos, né? Inclusive, existem textos que mostram, através de pesquisas, experimentos, estudo de caso, que cientistas chegaram a um consenso, né? A uma resposta de por que a nossa cabeça, o nosso cérebro fica repetindo aquela música ali o tempo todo, mesmo sem a gente querer. Às vezes trata-se até de uma música que a gente nem coloca na nossa casa para tocar, mas a gente escuta o vizinho, né? Ouvindo, aliás. E aí, só de ouvir a casa do vizinho, aquela música fica ali na mente o tempo todo. Então, por que será? Os cientistas sabem. E existem textos que falam sobre esse assunto. E aí eu deixo como indicação para que você esteja pesquisando e chegar a descobrir a resposta correta com base nos estudos dos cientistas. O que você acha? Aí, próximo, você pode estar aí mostrando para a gente o que você achou de interessante, ok? Pois bem, essa é a nossa aula de hoje. Façam as atividades que foi proposta na agenda
Eu espero que vocês tenham bons estudos e não esqueçam, gente, que você pode viver os seus sonhos e que a gente pode continuar esperando, mas sem deixar de viver, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!